E desculpem-me se me repetir um bocadinho, eu vou tentar deslocar um pouco a intervenção para outras áreas que para mim são muito caras e que é o seguinte: numa situação destas, a saúde não pode estar sozinha, evidentemente, e até achei interessante que o secretário regional da Saúde da Madeira é simultaneamente também responsável pela proteção civil. Portanto, nós temos que ter aqui uma articulação de intervenção para a qual a saúde tenha especial sensibilidade, tenha a capacidade e a competência para atuar a nível daquilo que são as decisões que dizem respeito à saúde das pessoas, mas precisa de se relacionar mais amplamente, de uma forma concertada e de uma forma que veja a questão na sua globalidade. Eu considero que, uma vez que nos pediram também que fizéssemos um comentário à questão presidencial, de sublinhar duas coisas. A primeira delas é que o discurso do Presidente da República não foi um discurso de vitória, foi um discurso de se empenhar pessoalmente no combate à pandemia. Eu acho que isto é fundamental. A primeira figura do Estado sabe que este é o problema número 1 do país e não vai ficar de fora, vai saber interpretar os seus poderes constitucionais no sentido de intervir naquilo que ele considerar absolutamente essencial. Até porque o Presidente da República representa todos os portugueses. E o outro aspecto que eu queria sublinhar é que o resultado que André Ventura teve no interior do país, em que ficou em segundo lugar na maioria dos distritos do interior do país, significa, não é desconforto, é uma rejeição enorme. As pessoas, pela minha leitura, do interior sentem-se completamente abandonadas. Montes de planos são feitos, e o último, aliás, até coordenado por uma comissão integrada por pessoas de vários partidos políticos ou com vida política em várias áreas ideológicas, e acaba por ficar sempre tudo no papel ou são tomadas medidazinhas que não servem a ninguém. Eu acho que é também o momento de ler esses sinais, de aproveitar aquilo que a pandemia trouxe em termos de eleição das relações virtuais como relações substitutivas de modelos tradicionais de trabalho, de modelos tradicionais de relação, etc., para nós expandirmos a habilitação do país com fibra óptica, colocar as pessoas, ou melhor, dar oportunidades às pessoas que estão nessas regiões, para que através dessa relação aproximada, não do ponto de vista geográfico, digamos, clássico, mas do ponto de vista geográfico do futuro, no sentido de nós olharmos para esses sinais que são sinais absolutamente desesperantes, desesperados e que podem ser profundamente disruptivos. Dito isto, e relativamente à pandemia, a pandemia, como é evidente, não vai acabar tão cedo. Estamos a ver o que está a suceder com as vacinas e estamos a ver que ao mesmo tempo está em busca de soluções terapêuticas para a doença, porque a vacina seria muito interessante, mas ainda ninguém sabe se esta vacina necessitará de períodos de repetição por causa da imunidade que estabelece, etc, etc. Não vou entrar por aí, não são os meus domínios, mas vou dizer uma coisa que é a seguinte: numa pandemia, nós podemos olhar para ela como uma orquestra, relativamente aos agentes que têm que estar todos afinados para trabalharem uns com os outros. E aquilo que mais dói é que, mais uma vez, nós desafinamos. E esta tragédia que se abateu sobre nós deveria ter sido suficiente para que nós não desafinássemos. Porque eu não posso culpar o primeiro violino, nem o tocador de oboé, nem nada disso. Quem rege a orquestra é que tem que garantir que todos entram no seu momento-chave
que todos tocam com a intensidade que é adequada de acordo com os sinais que estão nas pautas, e isso é responsabilidade da orquestra. Fazer como nós sistematicamente fazemos, que é a responsabilidade é sempre dos outros e nunca é nossa, é a pior coisa que um chefe, com um maestro, que um comandante pode fazer. Não. Se falha, a falha é sempre de cima e vamos ver como é que nós conseguimos chegar abaixo, porque tivemos muitas mensagens contraditórias, muitas incongruências e tivemos, sobretudo, uma abordagem que não foi uma abordagem de cooperação, foi uma abordagem de cisão, de preposição e cisão. Não foi decisão. Ou a decisão foi cindida. E, portanto, eu acho que nestas alturas é preciso juntar e não dividir. E penso que isso é fundamental para nós construirmos a tal coesão social de que aqui nós temos a noção. E mesmo em relação às medidas que têm que ser tomadas, mais uma vez se identifica a indispensabilidade de nós recuperarmos a saúde em todas as políticas. A saúde em todas as políticas, porquê? Como é que eu posso mandar confinar alguém que tem uma casa de 150 metros quadrados que é habitada por 2 ou 3 pessoas, da mesma maneira que mando confinar uma pessoa que habita numa residência de 40 metros quadrados e em que são vários nos mesmos sítios, há uma única casa de banho, não há condições de isolamento. E aí talvez pudéssemos ter estabelecido as relações com os setores económicos, que na Madeira são muito marcantes, como os hotéis. Os hotéis têm quartos que ficaram livres, que ficaram completamente vazios por aquilo que nós sabemos, e por que não identificar de uma maneira casuística, porque nós temos que ir atrás das pessoas, temos que perceber qual é o seu contexto, a maneira como vivem, e aquelas que têm que ser isoladas, serem isoladas, e dar-se não subsídios, mas sobretudo tentar também por essa via dinamizar o setor do turismo que estava e que está numa situação tão grave. Portanto, isto é um mero exemplo de como nós temos que unir variadíssimos setores e como nós temos todos que trabalhar no sentido de perceber como é que eu, desta pandemia, como é que eu consigo geri-la, por um lado, mantendo motivados os meus profissionais de saúde, porque são eles que realmente farão a diferença, e como é que eu posso olhar para a especificidade das pessoas e ajustar as políticas de intervenção em saúde pública de forma a que ela seja eficaz e seja ajustada às condições de vida das pessoas. Porque coesão social é isto, coesão social é tentarmos preocupar-nos com os mais vulneráveis, fazer a discriminação positiva necessária e tentar por essa via realmente que apareçamos todos unidos com medidas coerentes e com medidas que efetivamente investem numa busca de soluções, que seja a busca de soluções que serve o mais possível a comunidade envolvente.